Bitcoin hoje sobe e consegue ter força suficiente para passar os 22 mil dólares. Enquanto isso, nós temos alguns sinais que o mercado está dando para gente. A gente vai botar eles todos agora em cima da mesa, vamos analisar todos. Então fica até o final desse vídeo, tá? E bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós temos o Bitcoin subindo 2%, só que o destaque novamente não vai para o Bitcoin. Essa alta, por mais que seja maravilhosa, a gente precisa observar com atenção a dominância que a gente vem batendo na tecla várias vezes nos últimos meses para essa dominância começar a subir, que já tá insustentável toda essa queda que a gente viu, tá? Esse comportamento, como a gente conversou, é um comportamento de altcoin season, só que a temporada das altcoins, ela deve acontecer quando o mercado está subindo, que aí sim você vai ver sua moeda multiplicando o valor dela, dependendo do projeto que você pegar, tá? Então, o que a gente precisava? O Bitcoin ganhar espaço. E você pode perceber que essa alta da dominância aqui, ela não é tão comum de acontecer. São algumas vezes, ela acontece pontualmente no mercado. Ou seja, cara, isso aqui é uma situação atípica, é uma resposta que a gente teve no mercado que acabou agindo magnificamente. Por que eu estou falando isso? Porque a dominância do Bitcoin subindo em conjunto com o Bitcoin nessa situação é um sinal completamente positivo para a gente ter mais certeza ainda, aumentar as probabilidades desse movimento de alta ser ótimo e sustentável, tá? Isso que eu tô falando é essa formação de fundo aqui nos 20 mil dólares, 18, 19 mil dólares, pode ter sido um negócio sério que agora a gente pode estar mudando o rumo do mercado, como a gente conversou no vídeo passado, e eu já sei que você não deixou o like, então faz esse favor, faz isso agora, porque eu tenho que saber a sua opinião. Se você tá gostando ou não do conteúdo, o like é a melhor forma de eu saber, tá? Então não esquece. É o seguinte, com tudo isso, a gente já conversou da possibilidade de a gente construir um range lateral nisso tudo, mas aqui vão algumas informações importantes que a gente tem que entender enquanto o preço não romper essa resistência e esse suporte. Então, enquanto a gente estiver nesse range, vamos esperar aguardar mais lateralidade no mercado. Acontece que dentro desse range nós temos outras coisas acontecendo. Se a gente usar o perfil de volume range fixo aqui dentro dessa região, vamos acabar percebendo alguns picos de volume que nós temos aqui. Primeiro, a base foi na região dos 19, 20 mil dólares. A gente vai perceber o quão importante essa região, tá? Porque o mercado defendeu tanto ela e a gente ficou brigando vários dias até que ele fez uma armadilha para baixo e reverteu em V. O que nesse conjunto que a gente conversou agora é um excelente sinal pra gente. E agora você pode perceber que ficou a POC, tá? O ponto de controle ficou na região dos 21.200 dólares, que vai de encontro mais ou menos com essa formação de topo, essa formação de fundo e essa aglomeração de candles aqui que ele resistiu muito para romper em alguns dias. Então a gente tem várias bases do preço que a gente acabou rompendo com muita facilidade, que agora se tornaram suporte. E quando a gente faz um rompimento tão forte assim, a gente pode esperar algum tipo de confirmação, um tipo de reteste, tá? Isso acontece muito no mercado. Então, usando o perfil de volume range fixo nessa região, você vai perceber duas regiões importantes: 20 mil dólares, que agora se tornou uma base muito forte pra gente, nesse curto prazo, nesse range que a gente está trabalhando agora, e os 21.300 dólares agora se torna um suporte extremamente relevante para o mercado. Então, só olhando do curto prazo, você pode esperar que o mercado tenha uma chance ainda de revisitar os 21.300 para fazer uma confirmação e vir buscar os 24 mil dólares por enquanto, tá? Mas, lembre-se, a gente tá num range lateral. Se a gente voltar mais ainda, pegar o range desde lá de trás das antiguidades e a gente aplicar o perfil de volume range fixo nessa região inteira, a gente vai começar a perceber alguns picos de volume e olha só como é que a POC também se encaixa mais ou menos ali dos 21.500 dólares, que vai de encontro aqui com novamente esse topo, esse fundo e essa aglomeração, e agora a gente já passou, que reforça mais a teoria que o mercado agora ele possui uma base forte em 21.500, então você fica de olho nessa região, tá? Apagando isso tudo, a gente vai perceber outras coisas. Primeiro de tudo, o DXY está formando um topo, e esse topo aqui é muito importante pra gente. A gente já conversou da assimetria que o mercado de cripto tem com o DXY. O poder do dólar. Quando o dólar está subindo demais, ganhando muita força, significa que as pessoas estão procurando, lembra? Oferta e demanda, tá? Então a gente vai ter uma busca por dólar, o dólar valoriza. Significa que as pessoas estão abandonando, de certa forma, os mercados voláteis, bolsa, cripto. Agora, quando a situação inverte, a gente vai ter as pessoas buscando o mercado volátil, vai buscar o risco, e aí que a gente vê esse indicador caindo aqui.
Acontece que agora o preço bateu justamente nesse suporte que é o topo anterior. A partir do momento que o preço ele consegue perder essa região e formar um fundo abaixo aqui, a gente já começa a fazer uma formação de um pivô de baixa e também uma formação de quebra de padrão de alta que a gente está vendo nesses últimos dias. O mercado ele tentou formar aqui um pivô de baixa, não conseguiu formar um topo duplo, ele falhou e já voltou a subir, então descaracterizou todo esse padrão de queda que a gente estava prevendo lá atrás. Então agora isso está passando a bola para agora, precisamente. Então a gente ainda tem que perder essa região para permitir mais altas no mercado, tá? Agora, o que está rolando de tão importante que a gente não pode deixar de lado, tá? Depois de tudo que eu te falei aqui, você não se inscreveu no canal, cara, é muita informação relevante para você, não quero que você fique sem informação nesse mercado. Informação é dinheiro para o seu bolso, você tem que saber o que está rolando e nesse canal eu faço tudo isso para você, tá? E o que você precisa fazer é clicar em se inscrever-se ali, acabar com esse problema e me acompanhar com o conteúdo diário que eu passo aqui de muito valor. Se você quiser mais coisa, mais conteúdo de valia pra cacete, @DougTadeu, me segue no Instagram, você não vai se arrepender, tá? Então é o seguinte, o RSI. Aqui a gente tem algumas observações importantíssimas para fazer. A primeira delas é que a gente está beirando aqui os 60 pontos do RSI, mas o que tem de mais nos 60 pontos? Significa que a gente está entre a meiuca da região mediana do índice de força relativa e a região de sobrecompra, tá? 60 pontos é a região mediana, o que está indo de encontro com essa formação de topo, e agora a gente pode romper isso aqui e buscar a região de sobrevenda. A gente saiu praticamente da região de sobrevenda, perdão, tá? Eu inverti os papéis aqui. O sobrevenda, a gente saiu do nada, cara. A gente já foi bater os 60 pontos por causa dessa alta que foi completamente inesperada. O mercado tratou isso de uma forma assustadora. Liquidação, a gente sabe que o pessimismo estava tomando conta, muita gente esperando queda, 10 mil, 12 mil, 14 mil, e quando o mercado vai surpreender, é isso que acontece, tá? Então, com isso, a gente já tá nessa região aqui acima dos 60 pontos, o que basta para o mercado agora é se manter acima dos 50 pontos para a gente criar aquela tendência de alta que o mercado tentou fazer a última vez e não conseguiu. Então agora é a segunda chance disso acontecer, e o que fortalece muito esse cenário é a nossa linha de tendência de baixa que está sendo formada no gráfico semanal no índice de força relativa. A gente está, dependendo de como que você traçar aqui, a gente vai estar praticamente rompendo agora e testando essa região importante, visto que a gente já tentou algumas vezes, não conseguiu, o que torna esse momento especial porque a gente está muito perto da região de sobrevenda. Então isso aqui significa pra gente que o cenário está muito pessimista, o mercado ele caiu muito, tá? Isso é inegável. E com isso a gente tem expectativa que cedo ou tarde, como dizia o NX0, a gente pode romper essa linha de tendência de baixa, tá? Então, olha só quantos dados nós temos, uma expectativa forte de um rompimento aqui, a dominância acompanhando o movimento do Bitcoin, e no mercado agora a gente possui algumas resistências, tá? A principal que a gente não pode deixar de lado são os 24 mil dólares. 24 mil dólares é o nosso topo do nosso range lateral. Rompendo isso aqui, a situação fica extremamente positiva e nesse momento a gente já passou algumas importantes. Como a gente conversou, 21.500 acabou sendo um ponto que ele simplesmente ignorou e passou direto, que merece uma atenção para um possível reteste. E agora a nossa atenção vai passar para o próximo nível, que é esse fundo formado aqui, bem modesto, dos 22.600. Passando os 22.600, o nosso alvo chega a se aproximar dos 24 mil dólares, então você fica esperto, porque nós ainda, independentemente, estamos nesse range lateral. Outras informações relevantes que nós temos agora, que a gente não pode ignorar também, é a realização de lucro e prejuízo do mercado. A gente conversou que quando a gente tem um tipo de otimismo no mercado, a gente tende a ter pessoas vendendo no lucro. E desde quando a gente começou a cair novamente, depois daquele suposto pullback que a gente fez meses atrás, em março precisamente, a gente chegou a não ter nenhum espaço para realização de lucro em relação ao total do mercado, tá? A gente tá vendo essa linha amarela, é simplesmente prejuízo realizado, e são poucas verdes que você enxerga, ou seja, essa ascensão de lucro que a gente tem quando o mercado está em alta, não estamos vendo isso já faz um tempo. Então, para você pegar mais um dado e adicionar nessa alta para crer e ficar mais otimista com o cenário, uma possível reversão, lembrando que a reversão não vai subir para os 100 mil de um dia para o outro, tende a ficar lateralizado. Amanhã eu vou falar precisamente disso, que merece
um assunto específico só para falar disso, que é muito importante, tá? Eu vou dar uma palhinha no Instagram também, já deixa aí você me seguir, @Dr. já falei que você vai encher o seu saco. Então olha só, com isso aqui a gente pode ter uma expectativa que isso possa melhorar, mas de uma forma diferente. Enquanto isso, a gente já passou pelo processo de capitulação, como a gente conversou, a queda que a gente teve no mercado foi muito forte e, consequentemente, isso gera um pânico no mercado. Pessoas que não estavam querendo vender acabaram cedendo e vendendo suas posições. Ou seja, o processo de capitulação ele já aconteceu, a tendência agora é o mercado ficar mais calmo em relação à queda, só se tivermos algum efeito inesperado no mercado, macroeconomia, alguma notícia que abale o mercado de certa forma, e faça a gente ter mais uma etapa de um panic sell, tá? Um sell-off do mercado, uma venda absurda. Mas você pode ver que as tendências do mercado eles tendem a visitar essa zona de capitulação e logo depois se recuperar de forma lateral. Quanto isso, amanhã a gente vai ter alguns dados da inflação saindo, claro que a gente tem que ficar esperto nisso aqui. Vamos acompanhar, logo no início do dia já vamos ter uma volatilidade a mais no mercado, sendo levada pelo S&P 500, que vai respingar possivelmente no Bitcoin, e para isso eu vou fazer a cobertura total desses dados aqui lá no Instagram. Tô falando com você, é muita informação relevante para você me seguir lá. E agora a gente tem a hash rate do Bitcoin batendo topo histórico, tá? Então isso aqui significa que desde quando a gente tá vendo o Bitcoin caindo, é um dado relevantíssimo pra gente. Enquanto o mercado estava em queda, nós temos a hash rate, o poder da rede do Bitcoin, a funcionalidade a pleno vapor desde então, tá? Então significa que, assim como no mercado de ações, você tem empresas valendo alguma coisa, só que a empresa às vezes ela tá indo de mal a pior, tendo prejuízo, dando prejuízo, enquanto o preço está lá em cima. Então você tem uma simetria. No mercado do Bitcoin, precisamente, nós temos uma rede que está vivendo seus melhores dias, em relação ao preço está vivendo seus piores dias, o que acaba virando uma oportunidade pra gente, e claro, não é recomendação de investimento de forma alguma, tá? Então no mais, amanhã a gente vai se ver, tem muitos dados importantes a mais que eu não vou fazer um vídeo de 50 horas aqui pra vocês, mas cara, é muita informação que a gente vai falando ao longo da semana e lá no Instagram, tá? No mais, tamo junto, forte abraço e é nóis.